Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente que está no ar. Vem desacelerando das notícias mais rápidas aqui da Band News FM para o programa que você já sabe, é uma parceria da rádio e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô. E você, como é que foi a semana? Tudo em ordem? Muito boa, doutor. Tudo bem também. Vamos juntos por aqui falando de mais assuntos importantes. E eu queria, aliás, começar o programa de hoje com o trecho do livro que a gente vai abordar hoje para inspirar os nossos ouvintes. Viver pode ser um ato de coragem, mas também pode ser um pedido de socorro que merece escuta, acolhimento e afeto. Esse é um trecho do livro Se Tem Vida, Tem Jeito, Como Recomeçar Depois de um Tsunami Existencial, da Karina Fukumitsu, psicóloga, psicoterapeuta e suicidologista. Esse livro que mistura vivência pessoal, prática clínica e filosofia existencial. Karina é nossa entrevistada de hoje, né, doutor? Bem-vinda, Karina. Obrigada por mais uma vez participar com a gente aqui do Humanamente. Eu que agradeço a você, Roberta, ao Daniel e ao programa por me dar essa oportunidade de estar com vocês. A Karina está lançando esse livro, né, que a Roberta citou. Se tem vida, tem jeito. Como recomeçar depois de um tsunami existencial. Karina, isso é aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Essa ideia de recomeçar depois de um tsunami existencial traz reflexões, insights para o ouvinte que atravessa uma crise a partir de uma crise que você mesma atravessou, né? Conta um pouco essa história para a gente. Exatamente, Daniel. O que aconteceu foi que, algum tempo atrás, 2014, eu entrei às pressas num hospital aqui da Grande São Paulo e eu tive uma inflamação cerebral durante o momento que eu também estava fazendo um pós-doutorado. Então, da noite para o dia, eu perdi a ordem alfabética, perdi todos os meus movimentos e mais as minhas forças físicas, emocionais e espirituais. Então, nesse livro, eu conto exatamente como é, como foi para mim e como é, né, para algumas pessoas, a oportunidade que a gente pode se dar de recomeçar e de se reinventar, apesar dos obstáculos. Como trabalho com sofrimento existencial, muitas pessoas que eu tenho acompanhado em luto por suicídio e que pensam na morte como possibilidade, eu também trago que a saúde existencial é o oposto do sofrimento existencial. E aí então eu conto um pouquinho dessa minha trajetória, porque eu acredito que a vida me obrigou, né, a ser um pouco mais congruente em relação ao meu próprio processo de morrência, que trazia muito sofrimento existencial. Tem muita gente que acompanha Humanamente, Karina, que está em sofrimento e busca o programa justamente para tentar sentir algum tipo de acolhimento ou buscar alguma informação que traga algum alívio. Queria que você contasse quais foram os caminhos que você encontrou durante essa fase de sofrimento existencial e de tsunami, conforme você chama no livro também. Bom, a primeira coisa é a gente entender, sofremos, né? Nenhum ser humano está isento de sofrimento, mas eu sempre acreditei, até pela minha perspectiva existencialista, de que nós, a la Sartre, que nós somos aquilo que nós respondemos com o que nos acontece. Então nós somos em relação a todas as respostas que nós oferecemos em relação ao nosso sofrimento. Então a primeira estratégia que a gente precisa é honrar que o nosso sofrimento ele não vem em vão, que uma vez que a gente não consegue descartar, a gente não consegue terceirizar, a gente vai precisar se apropriar que o nosso fardo, né, faz parte da nossa história e que quando a gente se dá uma chance, inclusive, de recomeçar, apesar da carne viva, apesar de todas as dificuldades, quando a gente olha primeiro para a nossa ferida e honra toda a nossa história, porque se a gente pensar, você, eu, Daniel e todas as pessoas que estão nos ouvindo e que estão percebendo que não dá para a gente se isentar do nosso sofrimento,
quando a gente honra que tudo aquilo que nos aconteceu não foi por acaso e que nós temos sim condições, porque nós estamos ainda vivos, apesar de querer sumir, apesar de querer desistir, mas que se a gente ainda está vivo, é sinal que realmente existe uma esperança. Eu não quero trazer uma perspectiva tóxica no sentido de trazer uma positividade, mas se a gente pensar que tudo que a gente passou fez, né, da nossa história uma história diferente, então acho que aí a gente começa a primeira estratégia. Você fala no livro, Karine, eu acho muito interessante, a ideia de ressignificar, que às vezes é uma palavra que até já está entrando no vocabulário comum das pessoas, mas a gente nem sempre tem a clareza do que significa isso, né? Então, o que você acabou de dizer, você não está dizendo que o sofrimento não dói, você não está dizendo que não foi ruim, mas que a gente pode pensar sobre ele de algumas outras perspectivas, né? E isso sendo aí a ideia de ressignificar. Queria que você aprofundasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é essa estratégia de ressignificação, como que alguém que está atravessando um problema, né? Não vamos falar especificamente um tipo de problema, mas como essa estratégia pode ser usada em diversas situações. Um dos teóricos que eu trabalho é Viktor Frankl, e ele conta e ele ensina que quando a gente se sente desesperado, e quem nunca se sentiu desesperado, não é? Então, que desespero significa sofrimento sem sentido. A partir do momento em que eu estou desesperado, grandes chances de eu começar a criar antecipações catastróficas, principalmente quando eu me encontro em sofrimento. Então, quando eu trago essa possibilidade e esse convite da gente ressignificar os nossos problemas, o nosso sofrimento, é exatamente para atribuir novos sentidos. É exatamente para a gente, inclusive, não cair na cilada de que muitas vezes, quando estamos em desespero, a gente tem essa antecipação catastrófica que faz com que a gente responda com impulsividade. E impulsividade e o acting out acaba sendo uma das características do comportamento suicida. Então, quando eu trago o convite para que a gente possa ressignificar os nossos sofrimentos ou as nossas dores, é exatamente para a gente conseguir dar tempo, para não ter respostas impulsivas em relação àquilo que a gente antecipa que não vai passar, que não vai curar e que não vai ter jeito, né? Essa frase, se tem vida, tem jeito, é uma releitura de uma frase que eu ouvia da minha avó, né, mãe da minha mãe, que me colocou na suicidologia, a minha mãe, pelas tentativas de suicídio dela, e que a minha avó, mãe dela, sempre me trazia em todos os momentos em que eu estava desesperada. Kalina, tudo tem jeito menos morte. Lembra que eu contei há pouco que quando eu estava com a inflamação cerebral, eu também perdi a ordenação alfabética. Isso que, né, o que dirá uma frase tão grande, só que eu precisava de esperança. Então eu falava assim, gente, como é que era a frase da minha avó mesmo? E eu não lembrava. E aí então criou, né, apareceu essa frase enquanto eu ainda estava no hospital, se tem vida, tem jeito, e surpreendentemente e lindamente, momentos, anos depois, que inclusive quando eu estava escrevendo esse livro, eu percebi que na frase da minha avó não tinha vida, na minha frase tem. E aí então eu comecei a entender que eu estava sendo convocada para convidar você, né, que está nos ouvindo, a ressignificar, a dar novos sentidos para aquilo que te acontece, não para ignorar, mas para que você se dê chances, para que você não seja imediatista, querendo se libertar rapidamente do seu sofrimento e para dar uma releitura, né, e novos significados para aquilo que te acontece. Nossa sala digital separou alguns materiais, fez um levantamento só para a gente recuperar um pouco o interesse das pessoas quando vão à internet
buscar por sofrimento e também por depressão. Sul e Sudeste liderando o interesse de buscas por antidepressivos. Primeiro a gente tem um mapa aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, quem está no rádio eu conto também. Depois o aumento das buscas das pessoas também por alguns tipos de saída para os sofrimentos. A gente tem na segunda tela um outro mapa que mostra o aumento do interesse por antidepressivos, que cresceu demais, principalmente depois da pandemia. A gente sempre traz aqui no Humanamente, mas desde 2004 veio crescendo, depois da pandemia é mais significativo. Uma terceira arte aqui da nossa sala digital, mostrando ainda as principais perguntas que as pessoas fazem em relação à depressão. Muita gente sempre vai à internet para entender melhor como ajudar alguém que tem a doença, como saber se de fato está com depressão e como sair dela. E uma última arte que nos dá aqui a dimensão das principais perguntas no último ano em relação à depressão, inclusive relacionando ela à irritabilidade, procrastinação e até a sono excessivo. Só para a gente ter uma ideia do interesse das pessoas buscando entender melhor o sofrimento, né, doutor? Também pela internet. Pois é, e como a gente conversava no primeiro bloco, o sofrimento ele é inerente ao ser humano, né? Ele é inerente à existência, né? As coisas sofrem de forma geral. Mas a Karina tem uma abordagem interessante no livro que me chamou muito a atenção, né? Ela estava falando de um outro sofrimento que ela estava ali enfrentando, ou antecipando, né? Nem estava acontecendo ainda, podia acontecer ou não, que era o glaucoma. Ela descobriu que estava com glaucoma, que é uma doença oftalmológica que pode evoluir para perda de visão ou não, né? Dependendo ali da evolução da doença, do tratamento e tudo mais. E aí eu achei muito interessante que em determinado momento ela muda um pouco essa ansiedade de será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Para um raciocínio meio, tá bom, se acontecer, então como que nós faremos? Quais são os recursos que eu tenho? E eu achei muito interessante porque às vezes a gente acha que ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento é falar, não, vira essa boca para lá, não vai acontecer, pense em outra coisa, não é assim. Eu até entendo as pessoas quererem fazer isso, né, Karina? Mas fato é que as coisas ruins às vezes acontecem, e às vezes a pessoa perde a visão, e às vezes ela adoece. Então, uma abordagem mais, tá bom, se acontecer, como eu vou fazer? Me parece que talvez seja uma alternativa mais realista e até mais eficaz de encarar o sofrimento, né? Eu acho perfeito o que você está trazendo, Daniel, porque assim, uma vez que a gente vai precisar passar, e isso não está no nosso controle, o que tiver que ser nosso fardo e nosso privilégio diz respeito a nós, né? Então, eu acredito que, como eu trouxe, né, no primeiro bloco, a ideia de antecipações catastróficas, a ansiedade, ela tem o seu benefício quando a gente entende que a gente vai precisar antecipar as estratégias no caso, né, de acontecer aquilo que a gente imagina de pior. Se nós somos, né, as respostas do que nós fizemos em relação ao nosso sofrimento, aos obstáculos, a gente também tem como fazer antecipações no sentido de estratégias para lidar com aquilo que realmente nos acontece, efetivamente nos acontece. Cada vez mais eu tenho acreditado que nós nos subestimamos em relação, né, aos nossos enfrentamentos. Então, Daniel, quando você falou o dia, se de repente eu ficar cega por causa do meu glaucoma, eu vou parar de sofrer por antecipação. Na verdade é isso, né? Então, assim, então eu criei estratégias, eu tenho possibilidades, inclusive, de, né, estratégias se eventualmente eu ficar cega. Mas, assim, o que é bacana, ainda eu não fiquei. Então, só por hoje e agora, eu vou lidar com o meu sofrimento na justa medida que ele for acontecendo. E é esse convite que eu trago, né? Quando a gente entende que a gente tem vida, a gente tem mecanismos de enfrentamento, a gente tem estratégias que a gente pode se ocupar. A gente não tem um controle do que vai nos acontecer. Então, o que nos resta é a gente criar ajustamentos criativos para lidar com o nosso sofrimento. Karina, você que faz esse trabalho com tantas famílias e pessoas que estão passando por sofrimento, para fazer com que essas pessoas se apeguem ao que há de vida, né?
e nas vivências, no presente, qual que é o maior motivo de sofrimento humano que essas pessoas costumam trazer para você? É claro que tem a parte, digamos, química, que o Dr. Daniel Barros pode descrever muito melhor, da depressão, de doenças tratáveis e tudo mais, mas quais são os principais motivos de sofrimento que chegam para você através dessas histórias? A maior parte, todas as situações que a gente não consegue controlar, né? Então, por exemplo, morte, né, é fonte de muito sofrimento, né? Adoecimentos também, e quando a vida não é do jeito que a gente quer, Roberta. Então, muitas vezes, tudo traz sofrimento, principalmente quando a gente enfrenta, né, uma crise existencial. Então, eu me fiz uma profissional, né, que trabalha com gerenciamento de crises existenciais, principalmente quando, né, um suicídio acontece, quando uma morte por suicídio também acontece. Então, eu também me tornei, durante muito tempo, né, especialista em acolhimento desses processos de crises existenciais. E se a gente pensar no ideograma japonês, a palavra crise também significa oportunidade. Então, é exatamente esse convite que eu faço, né, com os familiares, não para olhar o lado alegre, porque quando você está em crise, tudo que você vê é o lado triste, né? A escuridão, a impossibilidade, o descontrole, mas que o antídoto da crise é você entender que talvez se você respeitar e você respeitar as suas emoções e os seus sentimentos durante esta fase, há de acontecer uma luz no final do túnel, né? Mas enquanto existe a crise, não adianta a gente chegar para os familiares e para as pessoas e falar calma. Um dia eu vi uma postagem que eu achei linda, né? Que a palavra calma, se você tirar o C, fica alma. Então eu fico na presença, eu fico no acolhimento, eu fico fazendo esta travessia que a gente chama de processo de luto com as pessoas em crise, para que a gente possa suportar, não é nem superar, mas para que a gente possa suportar a dor com atos de amor, no sentido que eu sou uma profissional que ando lado a lado, né, com as pessoas de um jeito respeitoso, lidando com as dores dela. E a Karina, ela tem um outro aspecto muito legal que ela trata no livro, que é uma expressão que ela usa, que é o do florescimento existencial, né, em contraposição à degeneração existencial. É, e é uma ideia, né, uma imagem muito bonita de florescer, de desabrochar, de crescer, colorir, embelezar, reproduzir, enfim. Eu não sei se eu fiz a leitura certa, Karina, se é isso que está por trás do florescimento, quando você diz. Queria que você falasse um pouco dessa possibilidade de florescer, mesmo no mundo em que a gente sofre, né? De novo, a gente não está aqui negando o sofrimento, mas qual é a possibilidade que nós temos de florescer apesar da dor? A gente consegue florescer se a gente dá chance para semeaduras, né? E quando eu falo isso, Daniel, nos dois casos, tanto do glaucoma quanto da inflamação cerebral, são adoecimentos degenerativos. Então eu precisei fazer esse jogo de palavras, e não é só um jogo de palavras, mas de credibilidade, que apesar da degeneração, a gente consegue se regenerar. E esse florescimento, ele vai aparecer quando a gente também se dá chance, primeiro, de investigar qual é o terreno fértil, e eu coloco muito, assim, reforçado, qual é o terreno fértil. Você não vai colocar as tuas sementes em terreno que não vai dar condições para que você possa se resgatar existencialmente. E quais são esses terrenos que eu falo que são inférteis, que são inócuos? São relações que te fazem mal, são situações que trazem uma toxicidade, que é exatamente o mesmo pensamento que eu trabalho com os processos autodestrutivos. A gente precisa colocar as nossas sementes, a gente precisa colocar os nossos cuidados em território nutritivo. Isso quer dizer aquilo que faz com que o seu coração pulse mais forte, para que você, semeando, não no seu tempo, mas no tempo que houver condições,
que você possa colher frutos e que você também possa florescer. Então, na verdade, isso tem a ver com uma crença que eu tenho, que também é uma outra frase minha, que eu falo que a vida é a arte que leva tempo. Para a gente entender que a gente precisa saber ter escolhas e renúncias daquilo que realmente não faz sentido para a gente, para aquilo que realmente não brota uma possibilidade de ressignificação. Isso quer dizer que então o florescimento vai acontecer e talvez possa acontecer quando você rega, quando você cuida e você cultiva de um jeito muito amoroso a sua existência. Também costumo falar que quando a gente se acolhe emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a gente se escolhe existencialmente. E no livro, Karina, você menciona a importância de andar descalça, né? Faz essa reflexão como se fosse um símbolo de ficar mais próximo de você mesmo e do outro também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito e de outros gestos simples que você cita, no sentido de construir ou reconstruir vínculos com a gente. E eu já Pois vi, é, viu? Não é da boca para fora, não, né, Karina? Eu já vi uma palestra da Karina e ela pede licença e fica descalça e manda ver, viu? e foi uma palestra que nós partilhamos e eu tive a honra de te conhecer, foi um momento inaugural da nossa relação, Daniel, e eu só tenho gratidão por aquele momento. E que realmente, como eu perdi, né, todos os movimentos, eu ficava absolutamente cansada, uma das maiores, os maiores sintomas da minha doença da inflamação cerebral era cansaço, então assim, exaustão, então assim, eu não conseguia andar é, nem um pouco. Enfim, eu não conseguia levantar este copo de água, que era exatamente o mesmo de quando aconteceu. Enfim, eu fiz uma promessa, né, para o Papai do Céu e eu acho que funcionou essa promessa, que se eu me recuperasse existencialmente, se eu me resgatasse e tivesse a possibilidade de recomeçar como eu narro no livro, eu o faria com os pés descalços. Então, desde que eu tive os meus recomeços e a minha reinvenção enquanto existência, eu entro em sala de aula, em palestras, aqui no consultório, sempre descalça, para reverenciar a possibilidade, primeiro, de eu ter resgatado as minhas forças, todas as forças em todas as dimensões, e assim, para agradecer diariamente, que é o que eu faço quando eu acordo e me levanto. Que bom que eu pude me resgatar e eu pude suportar o meu sofrimento. Quando a gente cria tolerância para aquilo que é ruim, a gente tende, inclusive, a agradecer aquilo que vem de bom. Então, hoje eu tenho uma prática de transformar, inclusive, que é o que eu coloco no livro, de transformar o pior em ruim. Mas não o pior em bom, porque isso é utopia, né? Acho que a gente tem que ter formas, né, gradativas, inclusive, da gente entender como é que a gente pode enfrentar o nosso tsunami existencial, o meu, o seu, né? Porque de repente isso faz com que, inclusive eu sendo a educadora, né, dos pés descalços, isso me dá chão. E hoje eu agradeço diariamente todos os dias, diariamente, como eu acabei de falar 3 vezes, né, a oportunidade de eu estar em pé. E essa postura eu acho que valida muito mais o sofrimento das pessoas, né, Karina, do que, como você disse no bloco anterior, você falar calma, ou não precisa ficar triste, ou né, não chora. Puxa, mas quando alguém fala pra gente, não chora, significa então que não era para eu estar triste do jeito que eu tô, eu acabo sendo, parece que, invalidado, desqualificado no meu sentimento. Então, esse acolhimento, essa postura de respeito, acolhimento e vamos junto através dessa dor, eu acho que ela é muito mais respeitosa, inclusive, né? Perfeito, porque assim, primeiro, a gente não pode desconfirmar que nós temos emoções.
Por um outro lado, também a gente precisa entender que as nossas emoções são visitantes, elas não podem ter hospedagem, né? Porque muitas vezes a gente, com as elucubrações, com as antecipações catastróficas, a gente tende a potencializar essas emoções. Então, primeiro, nunca desconfirme as emoções, os sentimentos. Eles são válidos, inclusive para você poder se dar uma nova chance de falar, bom, eu vou responder e isso vai passar, como passam as coisas boas, também passam as coisas ruins, não é para dar falsa esperança, mas quando alguém é legitimado na sua dor, no seu sofrimento, primeiro que a gente se sente respeitado, não é? E segundo, que a gente se sente acompanhado e acolhido, como você bem falou, Dani. Então, assim, eu tenho uma frase que eu falo, o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. É assim que eu tenho trabalhado com a ideia de acompanhar lado a lado o sofrimento de várias pessoas, sem, né, desconfirmar as emoções. E para terminar, Karina, quando reconhecer que uma pessoa está de fato precisando de ajuda, uma pessoa que está em sofrimento precisa de ajuda para preservar a própria vida e como fazer a intervenção? Quando a gente percebe uma mudança abrupta de comportamento, quando a gente pode perceber, e por isso que a gente precisa ter uma observação muito sensível, né, tentando compartilhar a nossa percepção, falando, olha, pode ser uma percepção incorreta, mas eu tenho te percebido de tal maneira, e eu gostaria que você me ajudasse a te ajudar. Né? Eu tenho percebido que você tem ficado mais isolado, que você não tem conversado, que você tem procurado práticas religiosas, que você tem mudado e ficado mais irritado. Quer dizer, a gente quase que denunciar para a pessoa a nossa percepção e perguntar e pedir para que essa pessoa, porque a gente ama, então a gente se importa com essa pessoa, para que ela possa compartilhar com você, falando, me ajuda a te ajudar, eu estou aqui com você, eu te vejo, eu te percebo, eu amo você, então eu quero fazer junto a coisa acontecer. Tá certo, nós conversamos com a Karina Fukumitsu, consultora em saúde existencial, palestrante, escritora, autora do livro recém-lançado Se Tem Vida, Tem Jeito. Karina, muito obrigada por essa conversa inspiradora aqui com os nossos ouvintes. Um bom trabalho para você e já fica o convite para voltar numa próxima. Muito obrigada, Roberta, Daniel e todas as pessoas que estão conosco nesse programa. Doutor, e nós voltamos na semana que vem com mais assuntos importantes. O programa está disponível não só na versão em áudio pela Rádio Band News FM, mas também na nossa versão em vídeo, gravação na sala digital, sob a direção de Cauê Marques. Agradeço também ao Cauê. Na parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Daniel, até semana que vem. Um beijo. Beijo, até lá.